tudo bem? Meu nome é Jonathan Neri, faço parte da Vibramec Engenharia. A Vibramec é uma empresa que trabalha com manutenção preditiva. Então, em resumo, buscamos defeitos em máquinas rotativas para que esses defeitos não se tornem uma falha e aí não tenhamos parada de máquina. A lubrificação industrial ela está diretamente relacionada a essa condição de funcionamento das máquinas. Utilizamos a análise de vibração para identificar falhas em lubrificação e a união dessas duas técnicas da análise de vibração e da lubrificação industrial ela é extremamente válida e rica. Bem, vamos aos conceitos básicos de lubrificação industrial. Em algum momento podemos juntar os conceitos de vibração e de lubrificação. A termografia também, em alguns momentos, ela é muito útil para a otimização aí de planos de lubrificação. Algumas orientações que eu considero importantes. O que a gente está fazendo aqui? É um mini curso. Então, não tenho como objetivo aprofundar nos conceitos relacionados à lubrificação. Cada ponto aqui que a gente vai ver, em um futuro a gente pode aprofundar. Cada ponto pode ser objeto de um outro mini curso. O objetivo nesse momento é apresentar os conceitos principais. E é um mini curso, não é um vídeo apenas. Então, recomendo que tenha papel, caneta ou lápis ao lado. Sempre que necessário, pause o vídeo, escreva sobre o que está sendo falado, para que cada conceito desse apresentado realmente fique armazenado, para que cada conceito desse fique entendido e guardado. Cada parte do vídeo que não tenha sido muito fácil de ser entendido ou que algum termo que não tenha ficado claro, recomendo que pause o vídeo, anote esse termo no papel, vá na internet, pesquisa sobre o termo, entenda um pouco mais sobre isso para dar continuidade. Precisamos de todos os conceitos que são construídos ao longo do tempo, bem definidos, para que lá na frente a falta de um conceito não atrapalhe todo o resto. Recomendo que assista e faça o mini curso em um lugar tranquilo. Claro que pode assistir e ouvir em um primeiro momento e depois realizar o mini curso com mais calma. Tenha atenção e paciência e bom aprendizado. Em resumo, nós vamos tratar dos conceitos básicos de lubrificação. Isso envolve atrito, curva de Stribe, que é para entender o conceito dela, diretamente relacionado aí a uma eficiência na lubrificação. Vamos falar sobre viscosidade e índice de viscosidade, sobre óleos, graxas e pastas, também a composição de cada um desses lubrificantes, e uma introdução com relação aos parâmetros de seleção de um lubrificante e quanto ao cálculo da quantidade de graxa, tanto na lubrificação, na montagem de um rolamento, quanto na relubrificação. Tribologia. A tribologia nada mais é do que o estudo do atrito. Então a gente pode resumir a tribologia como o estudo ou a ciência que estuda o atrito. E dentro da tribologia, nós temos a engenharia de lubrificação. Então, todo desenvolvimento de um lubrificante, seja um óleo, seja uma graxa, seja uma pasta, está envolvida com os conceitos aprendidos ao longo do tempo e toda a ciência, todas as pesquisas aí nessa área, que é uma área extremamente rica de desenvolvimento, de informação, de aplicação
e que a gente deve aproveitar para os nossos conceitos de lubrificação industrial. Então, o que a gente tem de fato com essa questão do atrito relacionado à lubrificação? O que a gente tem no ambiente industrial? A gente tem superfícies metálicas com movimento relativo entre eles. Então, seja numa superfície plana, seja quando a gente pensa em um rolamento, elemento rolante ali, a esfera ou o rolete, em contato com as pistas, qualquer coisa desse tipo, a gente está falando de movimento relativo entre superfícies metálicas. Quando a gente olha uma superfície muito lisinha de um rolamento, a gente enxerga dessa forma a olho nu. Mas se formos aumentar e ampliar essa imagem, a gente vai observar a rugosidade dessa superfície. E a gente vai enxergar, ó, da forma com que vocês estão vendo nessa imagem. Então, a gente tem picos e vales nessas superfícies aparentemente lisas. E qual que é o objetivo, então, do lubrificante? Qual que é o objetivo do óleo, da graxa? É ter essa substância intermediária. Então, o objetivo do lubrificante é ficar entre essas duas superfícies metálicas. E a partir do momento que a gente separa essas duas superfícies metálicas, a gente minimiza o desgaste. A gente consegue dar vida e diminuir até a resistência ao movimento. Então, vale lembrar que a falta de lubrificante acaba levando tanto ao desgaste da superfície metálica, quanto ao consumo aumentado de energia. Eu tenho um consumo elétrico aumentado pelo motor, porque não é tão fácil a gente deslizar as superfícies quando ela está com uma falha de lubrificação. E além disso, eu vou ter desgaste que vai acabar gerando aí uma falha no nosso componente mecânico. Para entender essa questão dessa película lubrificante que fica entre as superfícies metálicas, é interessante a gente conhecer a curva de Streibeck. A curva de Streibeck, ela é bem interessante, que aqui a gente consegue separar cada parte, cada tipo de atrito. Então, nessa primeira parte aqui, ó, que vai nessa daqui até aqui, o que a gente tem? A gente tem o nosso atrito limite. É quando a máquina está entrando em operação. Imagina o rolamento ali parado. Quando a gente olha esse retângulo dessa forma, pensem que mesmo um rolamento, que é, que é uma circunferência, se a gente olhar aqui, ó, esse pontinho aqui bem de perto, a gente pode enxergar uma superfície reta. Então, a gente não está ampliando isso daqui no microscópio para poder enxergar dessa forma. Então, pensa no rolamento, uma parte do rolamento a gente está visualizando dessa forma. O rolamento ele tem movimento relativo. Então, uma parte gira, a outra fica parada. Pensamos aí na pista externa do rolamento e um elemento rolante aqui. Eu tenho esse movimento relativo entre essas partes. A mesma coisa a gente pode pensar do elemento rolante para a pista interna. Bem, e aí quando essa máquina está parada, o que acontece? O óleo ele não tem uma resistência suficiente para manter afastada as superfícies metálicas. O que acontece? Então, esse esse elemento rolante ele acaba tocando a pista do rolamento. Quando a gente coloca a máquina em funcionamento, o que acontece? Começa a aumentar a rotação disso daqui, começa a ter lubrificante entre as superfícies. E aí a gente passa a ter essa outra faixa de atrito, que a gente chama de atrito misto. Ela não é nem uma superfície com superfície muito unida, que acaba gerando uma resistência muito grande ao movimento, um desgaste maior, e nem é uma separação total das superfícies. Eu tenho um atrito misto.
parte está separado, mas eu ainda posso ter pequenos contatos entre as superfícies metálicas, pequenos contatos. E essa região vai daqui até aqui. Quanto mais eu vou aumentando a velocidade, então ó, veja que esse gráfico aqui, a parte horizontal do gráfico, esse eixo do gráfico, na medida que eu aumento a velocidade, eu tenho o meu coeficiente de atrito, que é nesse outro eixo, ó, ele aumenta para cima e ele diminui para baixo. Então, na medida que eu aumento a rotação, o que está acontecendo com o atrito? Está diminuindo. Ó. Então, isso dentro do atrito misto. Sem pensar em tipo de lubrificante, sem pensar nessas questões. Quando eu começo a aumentar muito a rotação, e esse muita rotação, alguém pode se questionar, mas quanto? Depende do sistema. Então, esse ponto ótimo aqui, ó, isso daqui é onde a gente quer chegar. Esse ponto é o lugar onde a gente quer chegar. É aqui, ó. Deixa eu até trocar a cor da tinta. Esse seria o objetivo de todo lubrificador. Chegar nesse ponto aqui, ó. Essa é a nossa mira. É aqui que a gente quer trabalhar sempre, com o mínimo de coeficiente de atrito possível. Bem, então chega um ponto que a gente chega no mínimo possível de atrito misto. Na hora que o mínimo de atrito misto possível chega, se a gente continua aumentando a velocidade de rotação, para onde que a gente acaba indo? A gente acaba indo para uma região de atrito fluido. Mas aí alguém vai perguntar, mas eu não entendi, o que, que é atrito fluido? É a resistência que o próprio óleo ou a própria graxa cria com relação ao movimento relativo. Então, eu vou mostrar ali na frente uma imagem da aquaplanagem. Mas como que a aquaplanagem pode ajudar no entendimento com relação a isso? Quando a gente começa a aumentar muito a velocidade de rotação, eu tenho uma dificuldade para cortar o óleo. Quando o carro ele está passando pela água, ele não vai cortando a água. O termo seria cisalhando, mas é essa ideia de cortar a água, cisalhar a água, cisalhar o óleo, cisalhar a graxa. Quanto o óleo é muito mais viscoso do que via de regra, eu vou ter uma viscosidade muito maior nos lubrificantes do que na água. E a resistência ao cisalhamento, a resistência a esse corte do lubrificante está diretamente relacionada à viscosidade. Então, quanto maior for a rotação, se eu tenho um óleo mais viscoso, eu começo a ter esse atrito fluido muito cedo. E na medida que eu vou aumentando, eu vou criando uma resistência não mais pelo atrito, e sim uma resistência pelo próprio óleo. E na medida que eu começo a cortar esse óleo, cisalhar esse óleo, começa a gerar calor. Então, se eu estou nessa região aqui, ó, eu tenho calor porque superfície metálica gera calor. Eu tenho aqui atrito, então isso gera calor. Se eu exagero na quantidade de óleo ou coloco um óleo muito viscoso para um sistema com uma rotação muito alta, o que, que eu vou ter? Uma resistência do próprio cisalhamento do óleo que vai também gerar calor. Então, por isso que o que, que é o nosso ótimo? O ótimo é estar nessa região verde aqui que eu marquei. Ó. É aqui que a gente deve buscar. Para cada sistema, a gente deve buscar isso daqui. Então, isso que eu acabei de mostrar, ele acontece durante a partida da máquina. O ideal é a máquina partir e ter a operação dela o mais próximo possível desse verde que eu marquei. Quanto mais perto do verde aqui que eu marquei a nossa máquina estiver funcionando, melhor. Bem, existe a possibilidade da gente existe a possibilidade da gente mexer nessa curva
A minha máquina tem uma velocidade de rotação definida e eu preciso sempre trabalhar o mais baixo possível dessas curvas. Como que faz então para eu ter esse ótimo? A forma com que a gente tem de alterar a posição dessas curvas é com a viscosidade. Então, é alterando a viscosidade, de acordo com o que eu expliquei, que a gente consegue mexer nessas curvas. Vou dar um exemplo. Então, até mostrei essa imagem que a gente mexe nessas curvas de acordo com a viscosidade. Vou voltar na tela anterior para mostrar uma situação real. Tenho aqui então uma máquina funcionando nessa velocidade aqui. Então, eu estou tendo ali um cisalhamento muito grande do óleo, está tendo aumento da temperatura, e eu estou medindo lá em vibrações e não tem nada de vibração em consequência de falha de lubrificação. A falha de lubrificação ela vem do toque entre essas partes metálicas. Então a gente consegue perceber temperatura subindo demais, sem nada de vibração e aceleração. Então a gente pode estar numa região de um atrito fluido muito grande. Eu estou criando uma resistência ao movimento, mas sem uma vibração que indique que ela está nessa posição aqui. Então, eu posso ter essa situação. Quero, então, fazer com que essa máquina venha para essa região. O que eu posso fazer? A gente pode diminuir a viscosidade. Se a gente diminui a viscosidade do óleo da graxa que a gente está utilizando ou do óleo que a gente está utilizando, a gente vai fazer com que essa curva ela se desloque para a direita e com isso a minha nova curva ela vai tá com esse vale nessa posição. Então vou até mudar a cor do ponteiro aqui. Então suponhamos que a gente então diminua a viscosidade. Eu tenho a máquina nessa região aqui. Eu vou diminuir a viscosidade. Quando eu diminuo a viscosidade, a nossa curva de Stripe vai estar aproximadamente seguindo então, ó, esse formato. Então a gente vai fazer com que essa curva se desloque para a direita, diminuindo a viscosidade do nosso lubrificante. O inverso também é válido. Se eu tenho uma máquina, vou apagar isso daqui. Tem uma máquina agora que opera em baixa rotação e essa máquina ela está operando nessa região aqui. Medir lá baixa rotação, medir vibrações e eu percebi que eu estou com uma falha de lubrificação. Eu tenho uma vibração em aceleração, um carpete de vibração e aceleração ali, indicando um atrito misto com alto coeficiente de atrito. Quero então fazer com que essa resistência diminua. O que eu posso fazer? Aumentar a viscosidade. Se eu aumento a viscosidade, eu faço o inverso agora. Ó. A minha curva agora, ó, ela vai trabalhar dessa forma aqui, ó, aproximando, claro. Mas o meu vale, o meu ótimo ali, ó, vai estar nessa posição em que a máquina opera. Então, por isso que essa curva de Streibeck, ela é tão rica. Ela permite que a gente entenda por que otimizar plano de lubrificação não vale para todos os casos. A gente tem que entender aquela máquina. Eu tenho carga demais. Vai ser mais fácil eu estar nessa posição que nessa. A minha rotação é muito alta, carga baixa, é bem possível que eu esteja tendo um atrito fluido se eu estou tendo um aumento da temperatura. Isso, claro, pode ter também o lubrificante em excesso. O lubrificante em excesso, ele acaba causando também esse atrito fluido. Então, muito interessante a gente parar, olhar para essa curva, entender ela bem, porque ela é a base para que a gente consiga bom resultado no futuro. Então entenda ela, olhe para ela e entenda. É bom olhar para essa curva e refletir bastante
com relação ao objetivo da nossa lubrificação, que é não ter nem atrito em consequência das superfícies metálicas no atrito misto, um atrito misto muito alto, nem ter uma aquaplanagem ali, só fazendo uma analogia, claro, para o nosso óleo, para a nossa graxa com relação ao rolamento. Então, a forma com que a gente movimenta essas curvas que eu mostrei. E aqui eu coloco uma imagem de uma aquaplanagem para que vocês entendam bem essa questão do atrito fluido. Então, quando eu tenho baixas velocidades, eu não fico surfando aqui na minha água. Na medida que as velocidades aumentam, cisalhar, cortar essa água passa a ser mais difícil. Então, com essa dificuldade, eu começo a ter, olha lá, ó, uma resistência em consequência da própria água. Por quê? Eu não estou conseguindo tocar chegar próximo da superfície, eu estou surfando aqui mesmo na água. É a aquaplanagem, em consequência dessa resistência ao cisalhamento. E isso acaba gerando uma resistência. É claro que o efeito em carro é totalmente diferente do efeito nos rolamentos. Mas eu trouxe essa imagem para que entenda. Isso realmente é exatamente o que acontece com o óleo. Quando eu coloco óleo ou graxa em excesso, o que acontece é a formação, ó, dessa onda aqui realmente na frente da nossa esfera ou na frente do nosso rolete, e ele cria uma resistência. Eu tenho que ficar cisalhando, eu tenho que ficar cortando isso daqui, ó, durante o movimento. E isso cria resistência. Uma parte do óleo fica para um lado, a outra parte do óleo vai para outro. Ou seja, eu estou cortando esse óleo sempre nessa região. E esse corte do óleo, ele acaba gerando calor. E esse calor ele é prejudicial porque ele aumenta a temperatura do óleo lubrificante, e o aumento da temperatura desse óleo lubrificante faz com que as propriedades desse óleo ou do óleo da graxa acabem se deteriorando, então perdendo as propriedades para que eu tenha uma boa lubrificação. Bem, viscosidade. Então, já adiantei alguma coisa de viscosidade, mas definindo aí e lembrando, a qualquer momento, pause o vídeo, escreva, anote, porque é isso que vai proporcionar um aprendizado mais rico, transformar isso realmente em conhecimento, para que quando precise dessa informação ali na frente, vocês tenham essa informação. A viscosidade, então, ela pode ser definida como sendo a resistência a fluir. E quanto mais dificuldade a gente tem para fluir, mais energia a gente vai precisar para fazer com que ela flua. Ou seja, quando a gente corta esse lubrificante, quando a gente cisalha, quanto maior a viscosidade, mais energia a gente vai precisar para fazer isso. Quando a gente fala de viscosidade, é bom a gente lembrar do mel. Então, nem todo mundo pode ter a oportunidade de ter trabalhado com óleos de diferentes viscosidades. Mas a gente pode lembrar do mel e comparar com a água. A água flui com muita facilidade, então ela é bem pouco viscosa. Quando a gente pensa no mel, o mel ele já, quando a gente vira um pote de mel, o mel ele não flui com tanta facilidade, ele demora para fluir. Então é porque a viscosidade dele é maior. E aí isso depende até da temperatura. Quando a gente pega o verão, o mel ele está fluindo ali com mais facilidade. Se a temperatura cai, ele passa a ter mais dificuldade para fluir. Isso também acontece com óleo. Na medida que a gente tem alteração da temperatura, quando, via de regra, eu não conheço algo diferente, mas a gente não pode generalizar totalmente, quando a gente aumenta a temperatura, a gente reduz a viscosidade. Tanto é que em boletim técnico a gente vai ter viscosidade em diferentes temperaturas. Normalmente a gente tem lá a temperatura a 40 graus, temperatura a 100 graus. Então
Isso relacionado à viscosidade nessas temperaturas. Então, qual que é a temperatura de trabalho da máquina? Qual que vai ser a viscosidade? Quando eu ligo a máquina, muito bom, a gente precisa de uma viscosidade maior, pelo que a gente viu pela curva de Streibeck. A gente tem um atrito ali misto durante o acionamento da máquina. E se eu tenho um lubrificante ali mais viscoso nesse momento, ele vai me ajudar a separar um pouco mais as superfícies desses metais. Quando a gente fala dessa alteração da viscosidade com a alteração da temperatura, a gente chama atenção para uma coisa que é o índice de viscosidade. Então, o índice de viscosidade está relacionado a o quanto essa viscosidade cai com o aumento da temperatura. Se eu aumento a temperatura em 20 graus, quanto que eu vou ter de redução da minha viscosidade? A relação que a gente pode fazer relação entre um óleo e outro. Então, a gente tem alguns óleos sintéticos com os índices de viscosidade bem maiores que os índices de viscosidade dos óleos minerais. Quando a gente enxerga esse gráfico que eu mostrei, que está numa escala linear, lá, 200, 400, 600, a distância é a mesma entre os valores. Menos 10, 0, 10, 20, distância igual entre os valores. Aqui não. Aqui a gente tem uma escala linear. Aqui pode me representar 10 e aqui representar mais 10. Então, 0, 10, 20. Então, essa é uma escala logarítmica, não linear. Quando a gente passa esse gráfico para uma escala dessa, a gente consegue enxergar na forma de reta esses índices de viscosidade, ou seja, o quanto a minha viscosidade cai com o aumento da temperatura. Então, aqui a gente está mostrando um óleo mineral e a linha vermelha é um outro óleo, só para exemplificar, um óleo sintético, que nem todos os óleos sintéticos vão ter o índice de viscosidade maior, mas a gente tem óleos sintéticos com excelentes índices de viscosidade, ou seja, eu não tenho uma alteração tão grande da viscosidade com a alteração da temperatura. Então, quando a gente escolhe um óleo, a gente pode escolher esse óleo para a viscosidade de 40 graus. E aí, na alteração de temperatura para a temperatura de trabalho, na nossa realidade vai ser sempre para mais. A gente não tem temperaturas muito baixas, a não ser que a gente tenha algum processo que tenha temperaturas muito baixas. A gente consegue ter uma viscosidade menos alterada. Ela vai estar constante? Claro que não, ela vai subir, vai diminuir, mas menos do que o óleo mineral. Isso então é chamado de índice de viscosidade e quando a gente tem um índice de viscosidade acima de 100, é considerado um bom índice de viscosidade, uma alteração relativamente pequena para a alteração da temperatura. Bem, com relação aos tipos de lubrificante, a gente tem então óleos, são lubrificantes, graxas, são lubrificantes, e pastas. Bem, os óleos, eles não são compostos só de óleo. Então, a gente tem o óleo base, pode representar aí em torno de 90% de um óleo lubrificante, só que a gente tem os pacotes de aditivos. Então, tem uma série de aditivos que tem como objetivo melhorar as propriedades daquele óleo para determinadas aplicações. Então, cada tipo de aplicação pode demandar de tipos de aditivos diferentes. Então, isso não vai ser aprofundado aqui, mas é algo para se aprofundar. A gente tem alguns lubrificantes sólidos dentro de alguns óleos. Alguém vai falar, mas lubrificante sólido dentro de óleo? É que essas partículas são extremamente pequenas. A gente está falando aí de partículas micrométricas, partículas nano, são partículas que a gente não consegue ver em alguns microscópios. Para se ter uma ideia, microscópios. Para se ter uma ideia do quão pequenas essas partículas podem ser. E ao longo do tempo, elas estão se mostrando extremamente eficientes na lubrificação. Então,
ao longo do ano, isso daí já entra dentro da tribologia, da ciência, das pesquisas do desenvolvimento de lubrificantes, tanto para os pacotes de aditivos, quanto esses lubrificantes sólidos que podem fazer parte desses pacotes de aditivos. Óleos. E aí a gente tem as graxas. E aí, assim, o que a gente tem que ter em mente é que as graxas possuem óleo. O que o lubrificante da graxa é o óleo. Só que além do óleo, que pode ser de até 80% numa graxa, a gente tem os espessantes ou sabão. Então, quando a gente fala uma graxa de sabão de lítio, uma graxa de poliureia, uma graxa de sulfonato de cálcio, esse sulfonato de cálcio, esse sabão de lítio, de cálcio, eles são os espessantes. E as graxas também têm os pacotes de aditivos. Assim como os óleos têm, as graxas também têm. Então, esse espessante ele tem o papel de reter, de guardar ali esse óleo e ir liberando ele de uma forma mais lenta. Então, libera de acordo com a necessidade desse óleo na lubrificação de elementos rotativos aí. E a gente tem também as pastas. As pastas já têm uma quantidade de óleo bem menor e podem ter aí quantidades de lubrificantes sólidos bem maiores. As pastas elas são usadas para montagem. Então, nós temos na montagem vários tipos de ajustes e a gente tem metal com metal nesses ajustes. A partir do momento que a gente tem ali uma tentativa de movimento relativo entre essas partes, ou até um movimento, a gente pode ter corrosão por contato e a gente pode ter grandes problemas ao realizar a desmontagem desses componentes se eles não forem montados com o uso dessas pastas. Então, as pastas elas são muito importantes para que a gente não comprometa o dimensional dos nossos componentes mecânicos durante o uso desses equipamentos. Então, ao montar, se utilizam as pastas para que depois a substituição seja fácil e não gere nenhum tipo de dano no dimensional e até na rugosidade das superfícies. Com relação ao emulsificante, é interessante já tratar, até porque já está aqui, a questão do emulsificante, a capacidade que a gente tem de misturar o óleo com a água. Então, o emulsificante, ele, ao invés de deixar a água ali não misturada ao óleo, o emulsificante faz com que isso se misture e que eu minimize um pouco o problema maior, que seria diretamente a água entre duas superfícies metálicas, que produziria ali dano muito maior do que a água misturada ao óleo. Isso não significa que a gente possa ter a água no óleo, significa que eu tenho uma segurança com relação a isso. Então isso tem que ficar muito claro. Não significa que eu posso misturar água no óleo e que ele vai funcionar como antes. Significa que eu não vou ter um dano tão grande como eu teria se a água não tivesse misturada. Isso principalmente para o óleo. No caso de graxas, a gente vai ter graxas que possuem emulsificante e graxas que repelem a água e em ambientes aí que a gente tem umidade ou exposição à água, ela vai impedir que essa água entre no sistema. Uma outra coisa que eu acho interessante mostrar são algumas propriedades, não vou aprofundar nelas, mas vale a pena mostrar propriedades com relação a tipo de óleos. Então a gente tem muitos tipos de óleos. Quando a gente fala em óleos sintéticos, não existe um tipo de óleo sintético, existem vários, e cada um com suas particularidades, cada um com seu preço,
Então, cada situação pode ser muito bem estudada para se definir qual o óleo, qual o melhor custo-benefício para aquela aplicação. Eu não tenho saído, tenho que escolher um óleo fluorado, ou cada situação vai demandar de um tipo de óleo diferente e cada tipo de óleo vai ter aí as suas propriedades. A gente, no primeiro momento, sempre acredita que o óleo ele vai ser mais leve, menos denso do que a água, mas alguns óleos podem ser mais densos, ou seja, ao invés do óleo boiar, o óleo vai para o fundo da água, só para falar da densidade. Diferentes índices de viscosidade, que eu já comentei o que é, ponto de fluidez, diferentes pontos de fluidez para diferentes óleos aqui na nossa região, estou de Minas, nós nem no Brasil, nós não temos temperaturas tão baixas, mas pode acontecer de ter algum processo com temperatura muito baixa, então é bom ter em mente que a gente tem aí diferentes pontos de fluidez. É o momento em que o óleo passa a ser fluido. Então, ele passa a ser fluido de menos 10 graus para cima nos minerais. Existem óleos sintéticos que eu posso ter menos 70. Até menos 70 ele é fluido. Então, a partir de menos 70, ele passa a ser fluido. Menos 80, ele não seria fluido. Ponto de inflamação ou fulgor. Essa é a temperatura, não é a temperatura de trabalho do óleo. É a temperatura no qual começa a se liberar gases que podem ser inflamáveis. Então, fluorados, olha lá, não inflamável. Então, ele não libera gases inflamáveis. Todos os outros óleos que a gente está vendo aqui, ó, a gente está vendo diferentes pontos de fulgor. Então, são as temperaturas que os óleos liberam gases que podem inflamar. A estabilidade à oxidação é uma outra coisa bem interessante. Nos boletins técnicos dos óleos, nós temos essas informações e é uma coisa importante para a preservação, então, do próprio óleo e de componentes mecânicos. Poder de lubrificação, isso daqui vão ter vários parâmetros para avaliação do poder de lubrificação. Então, isso daí também não vai ser explorado aqui. A gente tem o teste for ball, a gente tem o ticking, tem vários e vários tipos de ensaios, até para diferentes tipos de aplicação para avaliação desse poder lubrificante. Com relação às graxas, até destacando aqui a esponja, é bom reforçar que o espessante, então, tem a função de conter o lubrificante. Esse óleo base que é o lubrificante da máquina, ele fica contido no espessante ou sabão. Sabão de lítio, complexo de sabão de lítio, sulfonato de cálcio, enfim. Esses espessantes, eles têm então essa propriedade de armazenar o óleo e uma das grandes diferenças entre uma graxa e outra está nessa capacidade de liberar de forma progressiva esse óleo. Se eu libero esse óleo com muita facilidade, eu deixo de ter o óleo ali para lubrificar. Então, uma graxa, ela tem como papel de uma boa graxa de liberar esse óleo de forma progressiva para que eu tenha uma vida da graxa apropriada. Ela se comporta como uma malha de fibras, com suas cavidades cheias então de óleo. As graxas espera-se que elas tenham uma boa capacidade de sustentação de carga, elas sejam resistentes a impactos mecânicos, à água e a influências do ambiente. E elas devem proteger as superfícies metálicas contra a corrosão. Então, observem para essa imagem aqui e não se esqueçam. O que lubrifica na graxa é o óleo.
O óleo, aqui representado de azul, ele fica então contido no espessante da graxa. Graxa, então, mostrei um pouco antes, bom reforçar que é muito importante. Ela é composta de espessante, óleo e aditivos. Em algumas situações, a relubrificação ela pode ser importante porque a quantidade de óleo no espessante já não é suficiente. Então já não tem mais a mesma capacidade de liberar óleo nessa graxa. Miscibilidade. O termo é estranho, mas é muito simples. Miscibilidade nada mais é do que misturabilidade. Então, é a capacidade que eu tenho, ou é permitido ou não, misturar óleos. Posso misturar graxas. Então, vários fornecedores de lubrificantes, eles apresentam essas tabelas para avaliar se eu posso, se eu não posso. Então, aqui tem uma tabela que relaciona tipo de óleo com tipo de óleo. Então, o óleo mineral com óleo mineral eu posso misturar. Um éster com um mineral eu posso misturar. Então, essa tabela ela apresenta a possibilidade ou não de misturar esses óleos. É interessante a gente misturar tipos de óleos diferentes em um redutor industrial, por exemplo? Não é. Eu tenho ali uma quantidade de aditivos em um determinado óleo e ele possui a estabilidade já estudada e analisada pelo fabricante. E a partir do momento que eu coloco um óleo diferente, pode acontecer alguma alteração nesse equilíbrio aí. Então, é interessante sempre avaliar muito bem, principalmente dependendo da aplicação, dependendo da quantidade de óleo que eu posso levar a um problema. Alguns óleos são extremamente não miscíveis e deve-se ter muito cuidado. Poliglicol, por exemplo, extremamente complicado de se ter essa miscibilidade, essa misturabilidade. Quero misturar graxa. E aí? A graxa ela não é composta de óleo e espessante? Então, para avaliar a miscibilidade ou misturabilidade de uma graxa, a gente tem que avaliar não a graxa em si, mas a gente tem que avaliar se o óleo contido na graxa é miscível e a gente tem que avaliar se o sabão é miscível. Então, se eu pego um sabão de alumínio com um sabão de lítio, eu vou poder misturar esse tipo de sabão, esse tipo de espessante? Então, quando se mistura graxas, a avaliação deve ser tanto para o óleo quanto para a graxa. Outros pontos importantes aí para a gente se atentar é com relação ao risco de contaminação. Então, deve-se ter muito cuidado no manuseio, no armazenamento, com as ferramentas. Imagina a gente abastecer um reservatório de óleo utilizando uma bomba que não esteja devidamente limpa e que leve impurezas. E quando a gente fala de limpeza para lubrificantes, a gente deve tomar um cuidado muito maior. A gente não está falando de uma limpeza a olho nu, a gente está falando de limpeza com relação a partículas. Então, pequenas partículas que aos nossos olhos pode não representar tanto, no óleo, na graxa, pode ali gerar um dano muito grande para o equipamento. Pequenas partículas, se entrarem ali entre o elemento rolante, ou seja, a esfera ou o rolete, e as pistas de um rolamento, aquilo ali pode danificar, gerar um dano inicial no rolamento e eu ter aí a vida útil do rolamento diminuída aí para 5% da vida útil que ele poderia ter se não tivesse contaminante. Então, contaminação, seja por água, seja por partículas, é uma coisa de grandíssima importância dentro da questão da lubrificação. Alguns sistemas, a cada dia a gente passa a ter isso mais disponível, nem sempre com um preço tão interessante, mas que geram a possibilidade de blindar sistemas hidráulicos e reservatório de óleo. O que seria isso? Eu separar o meu lubrificante do ambiente. Meu ambiente tem umidade, meu ambiente tem poeira, meu ambiente tem impurezas.
Se eu consigo blindar, ou seja, isolar o meu sistema da área externa, eu preservo esse meu lubrificante. Eu impeço que ele tenha umidade excessiva, eu impeço que pequenas partículas suspensas no ar acabem contaminando esse meu lubrificante. No armazenamento também, uma outra coisa muito importante, lugar apropriado, que permaneçam nas embalagens do fabricante o máximo de tempo possível. É, cuidados com as ferramentas, não só com as bombas, mas outras ferramentas que possam de alguma forma contaminar os nossos sistemas. Outro ponto importante que vale a pena tratar é com relação aos procedimentos de limpeza de componentes mecânicos. Um rolamento, por exemplo. Deve-se ter muito cuidado com o tipo de produto utilizado. É algo que não é recomendado, na verdade é não recomendado mesmo, é a utilização de ar comprimido para limpeza de rolamento, por exemplo. Nem sempre nós estamos isentos de pequenas partículas, nós não enxergamos, mas eu posso ter pequenas partículas sólidas nesse ar comprimido e ele passa a ser lançado no rolamento. E esse lançamento, embora a gente não enxergue isso, ele pode produzir pequenas deformações no rolamento. E essa deformação vai ser o início de um defeito. Então, ar comprimido em rolamento não é recomendado por esse motivo. Pequenas partículas que nós não enxergamos podem chocar com a pista, que é o mais lisa possível ali já dentro das tolerâncias, e isso acabar induzindo o início de um defeito. Os solventes utilizados para limpeza, eles devem ser o mais voláteis possíveis, então evaporar rápido para não deixar resíduo e ter um poder de solvência, ou seja, permitir ali a mistura com o óleo já no rolamento para poder fazer com que eles sejam eliminados com facilidade. Quando a gente pensa em procedimento de limpeza de rolamento, o que a gente tem que pensar? O lubrificante que a gente vai utilizar, ou seja, a graxa que eu vou colocar nesse rolamento, ela tem uma capacidade de aderência. Então, tem excelentes graxas que têm uma capacidade de aderir realmente ao metal do rolamento. Se eu tenho uma película de óleo ali naquele rolamento, eu vou impedir que essa graxa realmente adere à superfície metálica do rolamento. Então, é recomendado que, primeiro, o óleo que vem no rolamento é para proteção com relação à corrosão. Então, aquilo ali não é um óleo lubrificante, ele é um óleo protetor. E esse óleo protetor, ele pode atrapalhar a aderência da minha graxa, que tem essa capacidade, no rolamento. Então, aquele óleo, ele pode e deve ser retirado para que não prejudique o uso de uma graxa, de uma boa graxa. Cuidado com alguns derivados de petróleo, principalmente diesel, querosene, que deixam uma película de óleo. E essa película vai produzir o mesmo efeito do óleo protetor que vem nos rolamentos. Parâmetros de seleção de lubrificantes. Não é o objetivo aqui detalhar muito e escolher de fato alguma coisa, mas sim apresentar quais os pontos relevantes na escolha de um lubrificante. A gente viu lá no início das apresentações uma tabela relacionada à temperatura de trabalho e a gente tem uma série de outras propriedades que são apresentadas nos boletins técnicos dos óleos e das graxas que cada fabricante fornece. E o que a gente precisa ter para buscar esse lubrificante disponível? A gente tem que saber a temperatura que a minha máquina, o meu rolamento vai ser submetido. A gente tem que saber a velocidade relativa. Quando eu falo velocidade relativa, eu não falo só velocidade de rotação, mas a gente deve ter em mente que, de acordo com a dimensão do rolamento, a velocidade relativa, ou seja, a velocidade realmente que a graxa ali está sendo submetida, ou a velocidade relativa entre um elemento rolante, a esfera, e a pista do rolamento, ela vai estar relacionada à rotação e à distância que ela está
do centro do eixo. Então, isso gera essa velocidade relativa. Está relacionado às cargas, então cargas tanto axial quanto radial, quanto as cargas que relacionadas a vibrações. Então, vibrações acaba gerando cargas dinâmicas. Quanto maior as vibrações, maiores as cargas cíclicas ou a cada movimento ali que a gente tem nos nossos componentes. Então, se a gente está tendo um sistema, se tem um sistema que vibra muito, a gente tem que considerar as cargas oriundas dessa vibração. E a gente tem que considerar também, muito importante, o ambiente no qual esse meu rolamento, esse meu componente mecânico aí vai ser submetido para a escolha do lubrificante que vai ser utilizado, no caso a graxa. Ela tem que estar de acordo com a umidade do local, agentes químicos que porventura pode ter, tipo de contaminante que de alguma forma possa existir para aquele tipo de sistema. Então, tudo isso vai direcionar a escolha da nossa graxa lubrificante. Desses fatores que eu conversei, vale a pena adiantar um, que é o fator de velocidade. O fator de velocidade, ele está relacionado, então, à velocidade de rotação do meu rolamento. Então, via de regra, quem gira é a minha pista interna. A gente precisa conhecer o diâmetro externo do nosso rolamento, aqui ó, D maiúsculo, a distância dessa referência até essa referência, e o diâmetro interno do nosso rolamento. Tudo isso a gente consegue encontrar nos manuais de acordo com o tipo de rolamento. Então, a gente vai conseguir diâmetro interno e externo nas tabelas e a rotação a gente vai obter ou medindo essa rotação ou por meio até de espectros de vibração e a gente consegue, para a maioria dos casos, identificar a rotação desse equipamento. Bem, o que a gente quer não é a velocidade de rotação, como eu disse. O que a gente quer é a velocidade que está acontecendo aqui nessa região aqui, ó. Podemos chamar de velocidade escalar nessa região. Qual que é a velocidade desse elemento rolante? Bem, não do elemento rolante, mas considerando então rotação e velocidade relativa, seria mais correto, porque tem toda uma particularidade da velocidade do elemento rolante em si. Então, não é tão simples assim. Consideramos que a rotação desse eixo vai me dar esse fator de velocidade que vai estar dando uma velocidade relativa entre essas duas pistas. Bem, pegamos o diâmetro e somamos, diâmetro interno e externo, e dividimos por 2. Se a gente for pegar a distância com relação a essa posição, a gente vai ter o nosso diâmetro médio aqui. Distância daqui até aqui seria esse valor obtido. Esse valor multiplicado pela rotação em RPM nos dá o fator de velocidade já na unidade que a gente vai encontrar nos boletins técnicos. Então, diâmetros em milímetro, diâmetros e não raio, e rotação em RPM, a gente já vai obter aí na unidade que a gente encontra nos manuais. Um exemplo para esse cálculo, se nós temos um rolamento com diâmetro externo de 400 e diâmetro interno de 300, e ele opera numa rotação de 1000 RPM, o fator de velocidade vai ser obtido somando os diâmetros, 700, dividido por 2, multiplicado por 1000, aqui é 1000, a gente vai ter então que o fator de velocidade é de 350 mil. Então, embora esteja aqui é 1000 RPM multiplicado por
350, a gente tem 350 mil de fator de velocidade. Outro ponto relevante dentro desses conceitos básicos de lubrificação industrial é com relação à quantidade de graxa. Então, como que a gente vai definir a quantidade de graxa utilizada em em um determinado rolamento, em uma determinada aplicação? Em resumo, a gente vai obter isso a partir da rotação e das dimensões do rolamento. Então, as dimensões do rolamento, agora não só diâmetro, mas a largura, inclusive, vai ser considerado. E o fator de rotação, considerando todo o espaço vazio do rolamento, é que vai permitir com que a gente obtenha o quanto de graxa a gente deve colocar para esse rolamento. Nesse momento, é bom lembrar que a graxa em excesso ela é tão prejudicial quanto a falta de lubrificação. Por quê? Lembra que lá no começo eu falei do cisalhamento da graxa? Quando essa graxa é cortada, ela produz calor. E o calor, a temperatura elevada, ela acelera o processo de degradação do óleo. A gente tem uma diminuição da eficiência desse óleo com o aumento da temperatura. Eu passo a ter uma vida muito menor do óleo da graxa e da própria graxa com o aumento da temperatura. Então, o lubrificante em excesso, a graxa em excesso, eu vou produzir muito cisalhamento, como a aquaplanagem lá que eu mostrei, principalmente para altas temperaturas, claro, altas rotações, e com isso eu tenho esse problema. Quanto menor a temperatura de operação, mais a gente vai ter vida para a graxa. Então, tudo gira ao redor dessa base. Então, por isso que eu considero tão importante entender lá o comecinho do nosso minicurso, que lá é a base disso. É lá que a gente vai entender por que o excesso de graxa é prejudicial. Graxa em excesso é prejudicial porque aquece. Mas aquece por quê? Aquece porque eu tenho esse corte, cisalhamento da graxa, e esse cisalhamento ele produz calor de acordo com a viscosidade, e isso acaba acelerando o processo de degradação aí do nosso lubrificante. Bem, e como então que a gente vai calcular o volume de graxa que a gente vai utilizar, a quantidade de graxa que a gente vai utilizar para um determinado rolamento? Primeira coisa que a gente precisa conhecer é o volume livre do rolamento. Aí alguém pode olhar e falar, nossa senhora, mas como que eu vou conhecer o volume livre do rolamento? Não é difícil. Tem uma fórmula e eu não vou exigir muito dessa fórmula nesse momento, embora eu vá mostrar, porque nós temos algumas opções de cálculo com relação a isso. A gente vai precisar da tabela com as dimensões do rolamento e o peso ou a massa do rolamento para cálculo exato desse valor. Então, a gente consegue calcular esse volume livre fazendo o seguinte: suponhamos que esse é o nosso rolamento. Vamos fazer o rolamento nas dimensões reais dele. Esse é o nosso rolamento. Nesse primeiro momento, o que a gente considera nesse rolamento? A gente considera que ele é ainda um bloco contínuo em toda essa parte aqui, ó, toda essa parte. E aí, pelas fórmulas desse cálculo do volume livre, então calculamos qual que é o volume desse bloco, tiramos o que é de fato aço pelo peso do rolamento, e com isso a gente tem o volume livre desse rolamento. Além do cálculo então do volume livre do rolamento, a gente vai calcular o fator de velocidade, que eu já mostrei. Esse é muito importante a gente calcular agora, nesse momento. E com isso a gente vai poder aplicar uma proporção do volume livre de acordo com
o nosso fator de velocidade. Então, de uma forma assim simplificada, se a gente tem o fator de velocidade abaixo de 200 mil, a gente pode preencher de 90 a 100% do espaço livre do rolamento de graxa. Se o nosso fator de velocidade vai de 300 a 500, a gente pode preencher com 30%, um terço do volume livre de graxa. Se o meu fator de velocidade é muito alto, acima de 600 mil, eu vou preencher com menos graxa. Então, quanto maior for a velocidade, menor vai ser a proporção do rolamento. Então, isso é importante. Por que é importante a gente calcular exatamente o espaço livre? Eu só vou saber se aquela quantidade de graxa que eu estou colocando é muito ou pouco, conhecendo o espaço livre do rolamento. Existem muitos tipos diferentes de rolamento. Rolamentos que são mais preenchidos ali, de rolete, por exemplo, e rolamentos com espaço livre maior, rolamentos de esfera. Então, eu só vou saber o espaço livre real fazendo esse cálculo. Bem, essa é a fórmula, então, do nosso volume livre. Então, o nosso volume livre, ele é obtido a partir dessa fórmula. Embora seja uma fórmula trabalhosa, ela é muito simples. B é a largura do rolamento, D maiúsculo é o diâmetro externo, D minúsculo é o diâmetro interno, G é a massa do rolamento. Então, o que eu tenho aqui? Sempre que eu calculo o volume, eu uso base, altura e a largura. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Eu estou considerando essas dimensões e calculando o volume dessa parte aqui do rolamento, considerando isso aqui tudo maciço. Todo esse espaço aqui, isso daqui tudo maciço. E aí, quando eu diminuo a massa do rolamento dividido por 7.800, que é a massa específica, eu estou diminuindo o que é de aço ali. Eu diminuo o que tem de aço de fato. Se eu diminuo o que tem de aço dessa parte toda aqui, considerando como sendo maciço, eu tenho exatamente o volume livre dentro do rolamento. Bem, quem quiser treinar com relação a essa equação, fique à vontade, busque um catálogo de rolamentos, tá? Tem vários na internet, e de acordo com esse catálogo vocês vão perceber que lá consta a largura do rolamento, os diâmetros externo e interno, e consta também a massa do rolamento, ou peso. E aí com isso a gente consegue calcular esses volumes livres. A gente vai ter que calcular um por um disso daqui, quando a gente vai fazer um trabalho de otimização, de plano de lubrificação? Claro que não. A gente tem que conhecer, a gente faz isso no Excel, a gente faz a fórmula, fornece os valores e a gente consegue obter isso de forma mais automatizada. Só que por que você está apresentando isso para a gente então? Porque a gente tem que conhecer, a gente tem que saber de onde sai. É importante saber que, na verdade, o que eu tenho ali, o que eu estou calculando, é o volume livre do rolamento. É importante a gente entender o que está sendo feito. É só entendendo o que a gente faz que a gente consegue melhorar em alguns pontos, a gente consegue buscar aí otimizações. Bem, eu falei sobre a lubrificação. Então, até aqui, ó, a gente está falando na questão da lubrificação. Estou montando o rolamento, eu vou usar aí isso que eu acabei de mostrar. Mas e quando eu vou relubrificar? A relubrificação ela depende da vida da graxa. Então, nem sempre é tão fácil a gente obter isso. Tem algumas graxas que elas possuem ensaios que definem a vida da graxa para determinadas condições. E quando se tem isso, é mais simples. Não tendo isso é um pouquinho mais complicado, mas o que a gente tem que ter em mente? O que influencia na vida da graxa? A temperatura de serviço influencia muito na vida da graxa. A velocidade de rotação influencia na vida da graxa. O tipo de rolamento influencia. As questões ambientais, impurezas, umidade que a graxa está submetida. Vibração, oscilação, choques influenciam na vida da graxa. Cargas elevadas, fluxo de ar, efeito da centrifugação de eixos verticais. Eu não estou na horizontal, eu estou na vertical. E
a rotação se é o anel externo e não o anel interno, que é o normal. Então, tudo isso a gente pode considerar como fatores que influenciam. Não é tão simples a gente colocar isso tudo para definir o tempo de relubrificação, porque, além de tudo isso, a gente teria que ter uma estimativa de vida da graxa para a gente aplicar tudo isso. Mas é importante que a gente tenha conhecimento com relação a essas partes. Alguns outros métodos são muito importantes para a gente definir essa vida da graxa. A gente inicia com isso, mas a gente pode ir monitorando via vibrações e avaliar se está ou não tendo eficiência de lubrificação naquele equipamento para ir otimizando, para ir melhorando os intervalos de relubrificação dos equipamentos. Vale nesse momento lembrar então que um plano de lubrificação ele visa definir a quantidade de graxa que a gente vai utilizar. Eu mostrei ali qual que é o caminho que a gente tem para isso. Ele visa definir o intervalo de relubrificação, de quanto em quanto tempo eu preciso relubrificar. E os fatores de uso desse equipamento estão diretamente relacionados a esse tempo que a gente vai ter e também a vida da graxa. Diferentes graxas possuem diferentes vidas úteis. Isso é muito importante. E além disso, não também é muito importante o tipo da graxa a ser utilizado. Então, no plano de lubrificação, a gente define qual graxa utilizar. Em algumas situações, mudando o tipo de graxa, a gente consegue aumentar muito o tempo de relubrificação. E isso gera inúmeros ganhos do ponto de vista operacional, relubrificação, quanto do ponto de vista de vida útil, confiabilidade dos nossos equipamentos. Pessoal, peço que vocês treinem, então deixei aí alguns exercícios, aqui tem alguns poucos exercícios com relação ao cálculo do fator de velocidade. Então, aqui está igualzinho que eu fiz, igual com valores diferentes, mas apresentando uma rotação e já em RPM, apresentando diâmetro externo e interno para cálculo do fator de velocidade. Bem, aplicação direta. Aqui no segundo momento eu mudei uma coisa. Ao invés de utilizar RPM, eu coloquei Hertz. Por que eu coloquei Hertz? Porque dentro de vibrações a gente tem uma comunicação muito grande em Hertz. E aí, quem não conhece isso a fundo, pode assistir o outro vídeo com relação a conceitos básicos de vibrações mecânicas, que lá eu explico detalhadamente a questão de conversão de RPM para Hertz ou de Hertz para RPM. Aqui, de uma forma resumida, Hertz nada mais é que o número de ciclos por segundo. Então, ciclos por segundo. Se a gente multiplica isso daqui por 60, um minuto não tem 60 segundos. Então, se aqui eu tenho 20 voltas em um segundo, se eu multiplico por 60, eu passo a ter um número de voltas em um minuto. Então, é a forma de converter para RPM e obter o fator de velocidade. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, pegar essa rotação aqui em Hertz e já calcular o fator de velocidade. Eu sempre tenho que observar as unidades para ver se estão coerentes para depois fazer o cálculo. Peço também, nesse momento, que vocês escrevam, pode pegar o papel e escrever, ou já digitar no computador, ou onde preferir. Se você fosse orientar um colega de trabalho com relação aos procedimentos para a lubrificação e relubrificação de um determinado rolamento, quais detalhes essa orientação teria? Então, quais pontos você ia chamar a atenção para ele? Fulano, lembra de fazer isso, isso e isso. Não se esqueça disso. Cuidado com isso. Preste atenção nesse ponto. Então, como que você orientaria? Qual que seria o passo a passo ali que você apresentaria para esse teu colega de trabalho, ou como sendo ali uma definição dos procedimentos para se tomar para um caso desse tipo? Peço que desenvolva isso na forma de texto. Pessoal, é isso que eu tinha para esse mini curso. São conceitos básicos, então, em uma outra oportunidade,
poderemos aprofundar nesses conceitos. Para a emissão de um certificado de tudo isso que a gente viu, tem um formulário Google. Então, esse formulário Google, ele vai registrar as suas respostas. Então, você tem duas opções. Você pode mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, que ele vai te direcionar para esse formulário Google. Você vai informar teu e-mail e vai preencher, então, os dados e responder as perguntas. E, pessoal, cuidado, faça isso com calma. Enxerguem esse minicurso como uma forma de estudo. É estudar, aprendi, respondo as questões, tendo o aproveitamento mínimo de 60%, nós iremos emitir o certificado de realização do minicurso. Lembrando que tudo isso é gratuito. Todos os minicursos são gratuitos. Então, não tem tanto o vídeo quanto a emissão do certificado, ela um certificado digital, mas eles são gratuitos. Pessoal, obrigado por compartilhar o seu tempo, dividir o seu tempo. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha visto coisas que não tinha visto até então. E se isso aconteceu, valeu o tempo que a gente permaneceu aqui aprendendo. Obrigado.